Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é As Exigências do Amor. O texto bíblico está em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o amor é o maior destes. Palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos quatro objetivos hoje. O primeiro é conhecer algumas definições e conceitos relacionados ao amor. Segundo objetivo é compreender que o amor é fundamento da vida cristã, cuja prática confirma a nossa filiação divina. Terceiro objetivo é entender que amar é um mandamento e a sua prática depende, meus irmãos, de uma decisão racional. E o último objetivo nosso é saber que Deus, ele é amor. Por isso, todo aquele que se diz seu filho necessita viver em amor. Pois bem, meu irmão, no estudo de hoje nós vamos destacar o elemento que dentro da dinâmica das relações pode mudar as famílias e, acredite se quiser, até mesmo o mundo. Trata-se da mais poderosa virtude que não tem começo nem fim, cuja origem e destino estão nos céus. Essa virtude tem sido mal interpretada, mal compreendida e, em razão disso, mal partilhada, especialmente nos dias atuais. Estamos falando, sabe do quê? Do amor, meu irmão. Dom a qual o apóstolo Paulo atribuiu o caráter de infinitude, porque ele disse lá, 1 Coríntios capítulo 13, 8, o amor jamais acaba. E isso vale, meu irmão, glória a Deus bem alto, para abalar o inferno. É possível, sem medo de errar, irmão, sem medo de errar, afirmar que a falta da compreensão acerca do que é de fato o amor tem sido o grande problema da humanidade. Não raramente nós vamos encontrar pessoas que afirmam amar mais o ter e o poder do que mesmo o ser. E o amor não pode ser encarado, meu irmão, como mais uma palavra desprovida de sentido. Entretanto, para que algum significado lhe seja verdadeiramente atribuído, é preciso alimentá-lo. É isso mesmo que você ouviu. Precisamos alimentar o amor. E de que forma nós alimentamos o amor? Com as nossas atitudes. Com relação à sua esposa, seja mais carinhoso. Você vai estar alimentando o amor. Outra forma de alimentar o amor é com a satisfação sexual.
Outra forma de alimentar o amor é com a conversa íntima. Outra forma é com companheirismo no lazer. Outra forma é com honestidade, com franqueza. Outra forma é se cuidando para o seu cônjuge, né? Fala sobre a atração física. Outra forma é o apoio financeiro. Outra forma de alimentar o amor é com o compromisso, meu irmão, familiar. Assuma o compromisso a partir de hoje com a sua família e você vai estar alimentando o amor. E a outra forma de alimentar o amor é através da admiração. Admire ela, meu irmão, todos os dias. Cara, amar na saúde, na alegria e na abastança é fácil. Difícil mesmo é passar pelo vale da doença, da tristeza e da escassez com persistência e coragem. Por esse motivo, nesta lição de hoje, né, dentro, claro, do tema central proposto para esta revista que fala sobre família, nós vamos refletir sobre a necessidade de amar o próximo mais próximo. E quem é o próximo mais próximo? Nosso cônjuge, nossos filhos e os parentes. De que forma, pastor, eu tenho que amar essas pessoas? Da mesma forma como Jesus ama a igreja, de modo incondicional. Então, o primeiro ponto da nossa lição, né, o primeiro objetivo, fala sobre o amor e as suas definições. Nós sabemos que definir o amor não é algo simples, né? O termo carrega em si vários significados esses que ganham novos contornos de acordo com as gentes, né, as pessoas que habitam cada espaço em cada tempo. No dicionário Aurélio, nós vamos sim encontrar algumas definições, por exemplo, grande afeição, afinidade forte, ligação afetiva com outrem. Porém, basicamente, né, o sentido dado ao termo está relacionado a um tipo de sentimento presente nas emoções humanas. Porém, meu irmão, amar de fato excede a essa compreensão. E aí nós temos dentro desse primeiro tópico o uso do termo amor entre os gregos, porque a nossa língua, né, comparada ao grego, ela é muito pobre. O grego, ele usa 4 palavras para definir o termo amor. Primeiro é ágape. Tem o sentido de amar sem a intenção de receber algo em troca. O que nós chamamos de amor divino, sacrificial, isto é, o amor de Deus para conosco. Segundo é filho. Reflete o amor afetuoso ligado à amizade. Esse sim espera uma contrapartida. Aí nós temos outro termo, né, que é estorgé, designa o amor em um ambiente familiar. É o amor do pai pelos filhos, é o amor dos filhos pelo pai, por exemplo. E nós temos o eros, que indica o amor físico ou sexual. Aí dentro ainda desse primeiro tópico, nós temos a definição prática para o termo amor. O amor, meu irmão, minha irmã, passa pela decisão racional de querer vivenciá-lo. Jesus asseverou, né, que o amor acontece na prática e não na teoria. João capítulo 13, João capítulo 14, Marcos capítulo 12. Paulo, ele reafirmou essa assertiva em Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 13, o texto que nós acabamos de ler. O apóstolo João, né, o apóstolo do amor, destacou que os discípulos do Mestre não são identificados pelos seus bens ou por suas habilidades, mas sim pelo exercício dessa virtude. 1 de João, capítulo 4, versículo 7 em diante. Ou seja, meu amado, o amor é
antes de tudo, uma disposição do coração que leva a pessoa a tratar o seu semelhante em consideração, em honra, em respeito, em justiça e em compaixão. Portanto, não se trata de um sentimento cego, platônico, inconsistente ou até mesmo incontrolável, mas sim de uma força transformadora, capaz de mudar aquele que ama e aquele que é amado. Isso é maravilhoso. E ainda dentro desse primeiro tópico, nós temos as razões que justificam a prática do amor. Porque mais importante, meu amado, do que conceituar o amor, na verdade, é praticá-lo. Nós precisamos praticar. E quais as razões? Primeira razão é que Deus é amor. Em sua própria essência, o eterno é definido como sendo amor. Ele não precisa obter ou tampouco manter esta virtude, pois ela o constitui na sua integralidade. Então, todos os que desejam andar com o Senhor deverão manifestar o seu amor, como diz 1 João capítulo 4. Entretanto, no mesmo verso, João ele ressalta que só podemos amar o próximo porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4, meu irmão, dá uma olhadinha. Outra razão é que o amor não é uma escolha. O Senhor Jesus nos amou até o fim e nos deixou um mandamento. João 13:34. Ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Outra razão é que o amor ágape é sim fruto do Espírito Santo de Deus, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é, em síntese, reproduzir o caráter de Cristo no cotidiano. Portanto, se Ele mora em nós, a manifestação desse dom é inevitável, meu irmão. Aí nós temos o segundo tópico da lição, que fala das exigências do amor. As três dimensões do homem, né, sentimento, vontade e razão, estão envolvidas na prática do amor. Aquele que deseja, escute isso, meu irmão, que isso é muito forte. Aqueles que desejam serem semelhantes ao Mestre devem atentar para as exigências da maior de todas as virtudes. Portanto, ame a sua esposa em todo tempo, não apenas quando ela for delicada. Ame o seu cunhado, não somente, irmãos, quando ele trouxer presente para você, mas quando ele invadir a sua casa, abrir a sua geladeira e comer o melhor chocolate, aquele que você tinha guardado para depois da refeição. Ame a sua sogra, mesmo quando ela fizer algo que não seja agradável. Meu irmão, amar é sim um grande desafio e exige muito esforço. Muito esforço. Não é pouco esforço, não. É muito. Nós temos que nos esforçar muito. Então, a primeira exigência, né, do amor é a renúncia. Olha isso. Jesus ensinou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9. O homem, ele é livre para seguir Jesus ou não. No entanto, ao decidir-se por ele, será inevitável renunciar ao eu e às suas vontades.
A palavra renúncia significa protestar contra, opor-se radicalmente. Revela ali, irmãos, o nível de comprometimento de uma pessoa com determinada causa. Trocando em miúdos, a grandeza de uma causa não deve ser medida por aquilo que ela proporciona, mas sim em função daquilo que o indivíduo se dispôs a abrir mão para que ela, a causa, se concretize. Portanto, renúncia implica negar-se a si mesmo. Implica em abandonar toda e qualquer ação contrária à vontade de Cristo. Meu amado, a prática do amor leva à renúncia e à abnegação em função de algo maior. De forma simplória, pode-se dizer que renunciar é sinônimo de engolir sapo. E quantos sapos eu tenho que engolir, pastor? Meu irmão, quantos forem necessários. Renunciar é, por exemplo, após um dia cansativo de trabalho, abrir mão do final do Brasileirão para sentar no sofá para ouvir e conversar com a esposa. É passear no shopping por horas e horas e horas para comprar um sapatinho, aquele que ela gostou tanto quando viu. Oh, meu amado, renúncia é a primeira exigência. Segunda é o perdão, né? Aí, um adágio popular diz que quem ama, perdoa. Esta é, sim, uma verdade. Quem perdoa, libera o ofensor, do agravo sofrido, isto é, quando há de fato perdão, tanto o ofensor quanto o ofendido torna-se livre das amarras da ofensa. E a ofensa, irmãos, tem sido uma das armas mais poderosas utilizadas pelo diabo. Ela é tão cruel que ela tem o gosto de traição, porque, na verdade, acontece com pessoas muito próximas a nós. Aqueles que estão próximos a nós têm sim a possibilidade de nos ofender. Tem sim. Então, a possibilidade de atrito aumenta com a proximidade. Por esse motivo, ocorrem tantos problemas nos relacionamentos familiares. E a Bíblia, acredite se quiser, ela diz que os inimigos do homem são os da própria família. Marcos, capítulo 10, versículo 33. Entretanto, apesar de sabermos disso, que é inevitável que isso vai acontecer e acontece com pessoas próximas a nós, nós precisamos perdoar. É necessário perdoar. Perdoar é um grande desafio. No entanto, é hora, meu irmão, de deixar a amargura, é hora de deixar o rancor, é hora de deixar o ódio, tudo isso para trás. Afinal, os ressentimentos adoecem a alma. E se eu sei que o ressentimento adoece a minha alma, por que eu vou mantê-los comigo, meu irmão? Aprimore, no nome de Jesus, a habilidade de perdoar. Cara, seja inteligente. Ame. Não perca aqueles que lhe são caros, no nome de Jesus. A outra exigência é a unidade. Paulo integrou os temas igreja, unidade e crescimento de uma forma extraordinária, bela e coerente. Ele usa, na verdade, algumas metáforas que são poderosíssimas. A primeira, ele chama de igreja, ou seja, ele diz que a igreja é um corpo formado por membros independentes que trabalham para o bem-estar coletivo. 1 Coríntios capítulo 12. Na perspectiva paulina, sistematicamente, todas as partes exercem suas funções de maneira integrada. Fazendo o que com isso? Gerando vidas. Em outras palavras,
Cada membro, com as suas habilidades e dons, cooperam para a saúde do corpo. Esta sequência ritmada de ações apontam para a unidade que produz o crescimento. Aí ele vem com outra metáfora, a igreja. A igreja é o espaço em que cada membro individual, integradamente, atua como cooperador que objetiva o crescimento do todo. Efésios capítulo 2. A igreja, ele vai usar outra metáfora, né? É composta de irmãos. Ao nomear os membros do corpo de Cristo como irmãos, o apóstolo Paulo aponta para a necessidade de haver comunhão fraterna, propósito mútuo, companheirismo entre os cristãos, pois essas são, sem sombra de dúvidas, elementos indispensáveis à expansão do reino de Deus entre os homens. Então, com base no pensamento paulino, pode-se afirmar que o amor exige a priorização da unidade, com vistas sempre ao crescimento. Apenas quando os intentos e as ações de uma família estão integrados, seus membros se desenvolvem de forma satisfatória. Meu irmão, priorize, portanto, a unidade. Haja como membro de uma equipe que tem por objetivo principal fazer florescer a sua casa. A outra exigência do amor, da prática, é o cuidado. O amor exige cuidado. Diz o ditado popular, quem ama cuida. E há verdade nisso. Deus é amor, 1 de João capítulo 4. E ele cuida dos seus filhos, 1 de Pedro capítulo 5. Então, no Sermão do Monte, Jesus orientou os seus discípulos a observarem as aves dos céus e os lírios do campo, notando que com isso o cuidado e o amor de Deus no cotidiano dessas espécies. Aí se você for em Lucas capítulo 10, a partir do 33, você vai ver ali o sentido real da palavra cuidado, na parábola do bom samaritano. Meu irmão, dá uma paradinha, dá uma olhada aí, por favor. Aí nós temos o terceiro tópico da lição, que fala das recompensas para aqueles que amam. Querido, existe uma recompensa. E a primeira delas é a seguinte: quem ama tem sim a bênção de Deus. João, o apóstolo, descreveu a pessoa, que ama como alguém que, primeiro, está na luz e nela não há escândalo. 1 João capítulo 2. Segundo, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João capítulo 4. Quem ama está em Deus e Deus está nele. 1 João capítulo 4. Quem ama está livre do medo. 1 de João capítulo 4, meu irmão. E quem ama é sim capaz de vencer o mundo. 1 de João capítulo de número 5. A outra recompensa para aqueles que amam é que quem ama se blinda contra o pecado. Cara, pega essa visão aí no nome de Jesus. O pecado, ele é gerado por duas forças elementares. Primeira, a dúvida, não acreditar totalmente no que Deus ele diz. E segundo, é o egoísmo, a soberba, o exercício da própria vontade. Eva, ao pecar, ela duvidou da palavra de Deus e desejou ser semelhante a ele. Se você for em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6, você vai ver isso aí perfeitamente. E aí muitos pensam, que o antônimo de pecado é santidade. Mas, na verdade, o contrário de pecado é amor. Visto que quando pecamos, queremos fazer as nossas vontades egoístas. Porém, quando amamos, fazemos sim como servos a vontade de Deus em benefício do próximo. Leia aí Mateus 25, do 35 ao 40, meu irmão. Eu quero concluir a nossa lição de hoje, cara. Lembrando o que nós vimos. Primeiro, falamos do amor e as suas definições. Depois, as exigências do amor. E fechamos com as recompensas para aqueles que amam.
Meu amado, meu querido, eleito de Deus, o mais importante é amar as pessoas como Cristo nos ama. Entender que dar o melhor, na verdade, é melhor do que receber. Naquele grande dia, escute isso, não seremos medidos pelos nossos poderosos feitos, mas sim pelo amor que manifestamos na vida daqueles que o Senhor Jesus nos confiou. 1 Coríntios 13, versículo 3. Para terminar, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Que Deus te abençoe, meu irmão. A você, a sua casa, toda a sua família sejam alcançados pela graça do Senhor. Até o nosso próximo encontro.